Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, em Números, capítulo 16. Esse ano nós queremos tratar sobre o tema da família e esperamos aqui que as famílias sejam abençoadas. Antes de orar, vamos ler a palavra do Senhor? Números, capítulo 16, desde o verso 1. Está escrito assim: Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe e On, filho de Pelete, todos eles da tribo de Ruben. E eles insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. E eles se ajuntaram contra Moisés e Arão. E lhes disseram: Basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? E eu quero continuar lendo no versículo 12. No mesmo capítulo, no versículo 12, está escrito: Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles disseram: Nós não iremos. Não lhe basta nos ter tirado de uma terra onde havia leite e mel com fartura para nos matar no deserto? E além disso, ainda quer se fazer chefe sobre nós? E ainda assim, você não nos levou a uma terra onde há leite e mel com fartura, e nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos deste homem? Não iremos. E Moisés indignou-se e disse ao Senhor: Senhor, não aceite a oferta deles. Eu não tomei deles nem sequer um jumento e nem prejudiquei a nenhum deles. E aí Moisés disse a Corá: Você e todos os seus seguidores terão que se apresentar amanhã ao Senhor. Você, eles e Arão. E cada homem pegará o seu incensário e nele colocará incenso e o apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se colocou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. E quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Afastem-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra e disseram: Ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade, quando só um homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés: Diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade: Afastem-se das tendas desses ímpios. Não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa do pecado deles. E eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. E disse Moisés: Assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que isso partiu de mim. Se esses homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, isto é, ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. E assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca,
e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. E diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram, gritando: a terra vai nos engolir também. Amém? Texto pesado, né? Mas a minha esperança é que esse texto traga vida para nós hoje. Vamos orar ao Senhor. Pai, louvado seja o teu nome, porque aprove ao Senhor que a sua igreja estivesse reunida em nome de Jesus esta manhã. E eu me alegro profundamente no Senhor, em comunhão com os seus filhos, as pessoas que o Senhor ama e as pessoas que eu amo também. Louvado seja o Senhor por tão grande graça que nos concedeu de estarmos juntos, por me dar o privilégio de estar cercado de pessoas cheias do Espírito Santo, por me dar o privilégio de fazer parte da sua igreja santa, remida e lavada no sangue de Jesus Cristo. Eu louvo ao Senhor pela vida dos meus irmãos, pela vida das companhias que o Senhor colocou na minha vida. E eu percebo que muitas pessoas no mundo inteiro sempre têm companhias para pecar, mas a mim e aos meus irmãos o Senhor deu companhias que nos convidam a louvar ao Senhor e a viver em santidade. Eu estou contente com o que o Senhor tem feito. Eu estou contente e me alegro muito com o agir do Teu Santo Espírito que transforma a vida do pecador. E nessa manhã nos reunimos na Sua presença para Te louvar, e na esperança, nosso Pai, que o Senhor ilumina o nosso coração e que o Seu Santo Espírito abra o nosso coração para absorver tudo que a Sua palavra tem para nos edificar hoje, para tudo o que há para nos transformar. Eu peço ao Senhor que confronta aqueles que estão oscilantes, peço que conforte aqueles que estão abatidos, que fortaleça aqueles que precisam de força, que alegre aqueles que estão entristecidos e que, acima de tudo, que todos aqui saiam daqui mais parecidos com Jesus Cristo. Eu oro ao Senhor que abençoe a família de cada um dos irmãos que estão aqui, abençoe as mães, os pais, os filhos, os avós, os tios, abençoe os relacionamentos entre amizades, abençoe as famílias, que o Seu Santo Espírito esteja habitando profundamente sobre as famílias dessas pessoas que estão aqui presentes nessa noite, e eu peço ao Senhor que pela minha família também. Contente, alegre na Sua presença, eu quero colocar os meus ouvidos, juntamente com os ouvidos dos meus irmãos, para aprendermos o que o Senhor tem a nos ensinar essa noite, essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eita, costume de noite, hein? Irmãos, nós lemos em Números, capítulo 16, peço aos irmãos que mantenham as Bíblias abertas nesse capítulo aí, porque a gente vai reler alguns versículos, para explicar o contexto. No livro de Números, o povo de Israel ainda estava no deserto. O povo de Israel esteve preso no Egito, então Deus levanta Moisés e envia Moisés para o Egito para salvar o seu povo da escravidão dos egípcios. Então Deus faz obras grandiosas através de Moisés, e finalmente o povo de Israel escapa da escravidão do Egito, atravessam o Mar Vermelho a pé, e então eles iniciam a sua jornada no deserto. E no deserto eles passam 40 anos e até chegar na terra prometida. Nessa passagem aqui nós lemos, o povo de Israel ainda estava no deserto. Então Moisés ainda estava conduzindo o povo, Deus ainda estava fazendo milagres, Deus guiava o povo de dia, cobrindo com umas nuvens, e de noite Deus guiava o seu povo com uma coluna de fogo. Deus ainda fazia cair o maná do céu todos os dias, com exceção dos sábados. Então Deus estava operando, o povo estava no deserto, rumo à terra prometida. E aconteceu que houve muitas conturbações nesse meio tempo, porque o povo passou muito tempo no deserto, e por tempos o povo passou a desconfiar de Deus, a desconfiar de Moisés,
O povo passou, inclusive, a desejar voltar para o Egito, porque eles não estavam conseguindo contemplar ainda o que o Senhor tinha prometido para eles. E dentre essas passagens existe a revolta de Corá, Datã e Abirão, que é o que nós lemos aqui nesse capítulo 16. E vocês notam que no versículo 3, Corá, Datã e Abirão, eles se insurgem contra Moisés e disse: Moisés, chega, basta, a assembleia toda é santa. Todo mundo que está aqui é santo. O Senhor está na vida de cada um aqui. Nós não precisamos de você. Você está se colocando acima dos outros. Você está se colocando acima da Assembleia do Senhor. Todo mundo aqui é santo. Todo mundo aqui pode se achegar a Deus. Então, Moisés se prostra em terra. Moisés provavelmente deve ter ficado muito conturbado por causa dessa contestação, dessa reclamação de Corá, Datã e Abirão. E então Moisés faz uma proposta para eles. E aí, no versículo 12, a Bíblia diz que Moisés manda chamar Datã e Abirão, só que eles disseram: nós não iremos. Não iremos, Moisés. Não basta você ter tirado a gente de uma terra que mana leite e mel, que no caso eles estavam falando do Egito, e você não trouxe a gente para uma terra que mana leite e mel. A gente está no deserto. Então não basta você ter feito isso, ter tirado o povo do bem e bom, ter colocado a gente no deserto. Agora você quer se colocar como se fosse um chefe, como se fosse um líder, uma autoridade sobre nós. Nós não iremos. Então eles desobedeceram a Moisés. E então acontece que Moisés insiste e diz para eles: vocês e todos os seus seguidores pregarão e apresentarão o seu incenso diante da presença do Senhor. E junto com vocês, Arão vai apresentar um incenso também. E aí vocês vão ver quem é que Deus aprova. Se Deus está aprovando vocês ou se Deus está aprovando a nós. No caso, representado por Arão. E por fim eles foram e pegaram o incenso. E quando eles chegaram na entrada da tenda do encontro, Corá, Datã e Abirão continuou incitando o povo contra Moisés e Arão. Continuou incitando o povo para rejeitar a autoridade, a liderança deles. E lembrem que Deus sempre usou Moisés para liderar o povo de Israel desde que Israel saiu do Egito. Deus usou Moisés e Arão para enviar as pragas no Egito, usou Moisés e Arão para abrir o Mar Vermelho. As leis, as ordenanças, as orientações, o guia, Deus sempre usou Moisés. Deus estabeleceu Moisés como uma autoridade no povo de Israel. Só que Corá, Datã e Abirão chegou um tempo que eles falaram: não, esquece, todo mundo aqui tem essa autoridade, vocês não estão acima dos outros. Todo mundo aqui está igualmente perto de Deus, nós não precisamos de vocês para nos achegar a Deus. Então Moisés, Corá, Datã e Abirão, tirando Moisés, eles incitaram o povo contra Moisés. Eles tentaram convencer o povo a se revoltar contra a autoridade de Moisés. E aí, o que aconteceu? A glória do Senhor apareceu para eles. E Deus estava profundamente irado. E Deus disse: Moisés, sai daí, que eu vou exterminar essa comunidade inteira. Então Moisés e Arão, como sempre, eles intercederam pelo seu povo. Falaram: Senhor, o Senhor vai matar todo mundo, o Senhor vai matar os outros por causa do pecado que eles cometeram. Tenha misericórdia deles. Então Deus fala assim: então manda os outros se afastar deles, que eu vou matar eles. Quem estiver perto vai morrer junto. Então Moisés vai lá, perto deles, e pede para o povo se afastar. E o que eu queria que vocês prestassem atenção é que no versículo 27 está escrito: eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada de suas tendas. E olha quem estava junto com eles. Estavam suas mulheres, isso é, suas esposas, os seus filhos e as suas crianças pequenas. E aí Moisés fala assim para o povo: agora vocês vão saber se Deus está comigo ou se Deus está com eles. Se esses homens morrer de forma natural, como todo mundo morre, quer dizer que Deus não está comigo
e quer dizer que eles estão certos. Mas se Deus fizer uma coisa completamente inédita aqui, se a terra se abrir debaixo dos pés deles e tragar todo mundo lá, então vocês vão saber que Deus está comigo e estes homens desprezaram a Deus. E a Bíblia diz que quando Moisés acabou de dizer isso, a terra se abriu debaixo das tendas de Corá, Datã e Abirão. E eles desceram vivos à sepultura. E todos eles caíram. E o chocante é que se vocês lerem aqui no versículo 31, assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se. E a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias. E com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. E outra coisa que chama muita atenção no versículo 34, diante dos seus gritos. Quando eles viram a terra se abrindo debaixo dos pés, eles caíram gritando de desespero. E o povo ouviu os gritos. E o povo ouviu o desespero também. E o pessoal que estava seguindo Corá, Datã e Abirão, falaram, vamos sair correndo, porque a terra vai abrir debaixo de nossos pés também. Embora nós não tenhamos prosseguido com a leitura continua que Deus manda fogo do céu e extermina todos aqueles que estavam seguindo Corá, Datã e Abirão. Uma coisa que nós devemos prestar atenção aqui, a Bíblia ela relata muitas mortes de pessoas. E muitas vezes a gente foca somente na morte dessas pessoas, só que esquecemos que essas pessoas possuem famílias. As pessoas que morrem possuem famílias. E o trágico aqui é que quando a terra abriu, não levou somente Corá, Datã e Abirão. A família desceu junto com eles. As crianças pequenas desceram gritando, vivas à sepultura. Os filhos deles e as esposas, por causa do pecado do esposo. E provavelmente por ter seguido a orientação do esposo, porque o esposo era uma autoridade no lar naquela época. Aquela época era muito mais patriarcal do que é hoje. As famílias desceram juntos à sepultura. Em cima desse texto, ironicamente, o tema da mensagem de hoje é 4 princípios da família feliz. E a gente vai aprender esses 4 princípios fazendo exatamente o oposto do que esses homens fizeram. E para começar a aplicação desse texto, eu gostaria que os irmãos entendessem que essa história aconteceu de verdade, com os detalhes que estão escritos. Mas ao mesmo tempo parece que Deus ele insiste em ficar colocando figuras e tipologias e simbologias do Evangelho espalhados por toda a Escritura. Então nós vemos que Deus mandar Moisés tirar o povo do Egito para levar até a terra prometida é uma história que, se a gente trocar o nome dos personagens, a gente consegue ter o Evangelho na sua forma mais pura e simples. Porque Deus enviou Moisés para salvar o povo de Israel, que estava escravizado no Egito, conduziu esse povo pelo deserto por vários anos, e até que esse povo chegou em Canaã, a terra prometida. Da mesma forma, nós estávamos escravizados em nossos pecados e nós estávamos condenados ao inferno, e Deus envia o seu Filho Jesus Cristo, nos liberta dessa escravidão, da mesma forma que libertou Israel do Egito. Então agora Deus está nos conduzindo por essa vida, por onde Jesus disse que no mundo tereis aflições, e também disse várias vezes que o mundo nos odiaria, caso nós seguíssemos a Ele fielmente. A palavra do Senhor diz que qualquer um que quiser seguir a Cristo de forma fiel, este será perseguido. Então, a vida que estamos tendo com Cristo agora, ela é simbolizada pelo deserto que nós estávamos lendo aqui. E é claro que Cristo está nos conduzindo por esse deserto porque Ele quer nos levar para o céu, a nossa terra prometida. Então, o céu é simbolizado por Canaã nessa história. Então vemos que o Egito, a escravidão do Egito simboliza a escravidão do nosso pecado e a condenação do inferno. Moisés é uma figura de Cristo que nos liberta. O deserto é uma figura da vida que estamos vivendo hoje. E a Canaã, a terra onde mana leite e mel, é uma simbologia do céu para onde estamos indo.
Então vamos aprender com esse texto fazendo duas leituras dele. A primeira leitura vai ser a histórica e a segunda leitura vai ser com as lentes do Evangelho. Então, a começar, no versículo 3, Corá, Datã e Abirão disse: basta, a assembleia toda é santa e cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Corá questionou a liderança e a intermediação de Moisés, entre Moisés e Deus e o seu povo. Corá, Datã e Abirão disseram: nós não precisamos que Moisés fale com Deus para falar com a gente. Nós mesmos podemos chegar até ele. Só que eles esqueceram que eles não tinham o Espírito Santo. Eles esqueceram que eles ainda não estavam lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós temos esse direito por causa de Cristo, mas eles ainda não. Cristo ainda não tinha morrido. O primeiro princípio que Corá quebra é o princípio da dependência. Eles queriam ser independentes de Moisés. Eles queriam não precisar de Moisés. Eles queriam não ter necessidade de que Moisés liderasse eles. E se nós lermos esse texto com a lente do Evangelho, vamos perceber que Corá, ele é como a pessoa que frequenta a igreja e acha que pode se achegar a Deus sem o intermédio de Cristo, sem o auxílio da igreja, sem a instrução da palavra e sem o poder da oração. São como pessoas que vão na igreja, que às vezes até confessam que dependem de Cristo, mas vivem como se fossem independentes. Então aqui temos o primeiro princípio da família feliz. A família feliz é a família que tem dependência de Deus para tudo. A família feliz, em primeiro lugar, é a família que medita na palavra, porque sabe que depende da instrução e da sabedoria que a palavra tem para que nós saibamos como nos comportar diante das situações desse mundo. As pessoas que se acham independentes, elas dizem: eu não preciso ler a palavra, eu não preciso estudar a palavra, eu não preciso aprender a palavra, porque eu já sei como me comportar. E embora elas neguem isso com os seus lábios, é isso que elas praticam. Porque quando elas precisam tomar o remédio para ficar bem, elas vão lá e tomam. Mas elas dizem que precisa da palavra, mas não aprende a palavra, não estuda a palavra e nem vive a palavra. Pessoas independentes. A família feliz é a família que ora, porque depende do poder de Deus e depende da paz que elas têm, da comunhão dela com Deus, para poder viver. Uma família que ora, uma família que medita na palavra, é uma família feliz. Mas as pessoas que não oram são pessoas independentes, porque elas não precisam apresentar suas petições a Deus. Elas vão lá e tentam realizar com suas próprias mãos. Elas vão lá e tentam fazer as coisas pelos seus próprios meios. E muitas vezes elas têm vergonha de apresentar os propósitos delas para Deus, porque sabe que os propósitos delas não estão alinhados com a vontade do Senhor. Pessoas independentes, eu não preciso da ajuda de Deus para resolver meus problemas, e tampouco eu preciso de ter paz com Deus para eu ter paz aqui nessa terra. Pessoas independentes. A família feliz é a família que crê no Evangelho da graça de Deus, porque eles têm plena certeza de que eles só podem se apresentar diante de Deus se eles estiverem cobertos pelo sangue do Cordeiro. Da mesma forma que na 10ª praga, Deus mandou o anjo para matar todo o primogênito no Egito, e aqueles que tinham o sangue do cordeiro aspergidos na porta, o anjo da morte veio e passou por cima. Da mesma forma, um dia todos nós seremos julgados, mas quando vier o julgamento e ele vê que o sangue do cordeiro de Cristo está passado nos umbrais da porta do seu coração, ele vai passar por cima. E Deus vai dizer: vinde benditos do meu Pai, para o céu, para o gozo eterno. Essa é a família feliz. A família que tem consciência da graça. A família onde pais, mães, filhos, avós, tios, inclusive amigos, são pessoas que sabem que dependem de Cristo e que sem Cristo elas não podem nada. Então, se você quer edificar a sua família, se você não quer que a sua família tenha um fim semelhante às famílias de Corá, Datã e Abirão, eu não creio que Deus vai abrir o chão
sobre os pés da sua família, caso elas não atendam a esses princípios da mesma forma como ele fez com eles. Mas tenha em mente uma coisa: o julgamento virá para todos. E aqueles que não estiverem apegados em Cristo, o que vai acontecer com eles vai ser muito pior do que o que nós lemos aqui. Então, se você quer edificar a sua família, se você quer restaurar a sua família, caso ela esteja em cacos, caso ela esteja despedaçada, caso Satanás já tenha vencido muitas batalhas contra ela, reúna sua mãe, seu pai, seus filhos, sua esposa, seu esposo e combine entre si. A partir de hoje, nós dependemos do Senhor. A partir de hoje, não fazemos mais nada sozinho. A partir de hoje, não vamos viver mais sem a instrução da palavra. Não vamos viver mais sem o poder da oração. A partir de hoje, nós só damos um passo para frente, se Deus for conosco. Primeiro princípio da família feliz, princípio da dependência. Agora eu quero que os irmãos leiam no versículo 12 comigo. Está escrito: Então Moisés mandou chamar Datã, Abirão, filho de Eliabe. Mas eles disseram, prestem atenção, nós não iremos. Não lhe basta nos ter tirado de uma terra onde mana leite e mel para nos matar no deserto? E olha só, e ainda quer se fazer chefe sobre nós? E no versículo 14, além disso, você não nos levou a uma terra onde mana leite e mel, nem nos deu uma esperança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos desses homens? Nós não iremos. Datã e Abirão se negaram a obedecer Moisés e questionaram a sua liderança. Eles disseram, você ainda quer se fazer chefe sobre nós? Você ainda quer se colocar como se fosse uma autoridade sobre nós? E aqui nós entendemos que o segundo princípio quebrado por Corá, Datã e Abirão foi o princípio da submissão. E se olharmos para esse texto com as lentes do Evangelho, nós vamos ver que Corá, Datã e Abirão são como as pessoas que no meio da igreja desobedecem à palavra de Deus. Eles são comparados àqueles que, embora conhecendo a palavra, não praticam a palavra, ignoram o que leem, ignoram o que aprendem, ignoram o que ouvem e pecam deliberadamente. Não se lembram da palavra no momento de se comportar. Então entendemos aqui que o segundo princípio da família feliz é a família que é submissa a Cristo em tudo. A família feliz é a família que quando Cristo fala alguma coisa, ela obedece. A família feliz é quando ela encontra um preceito na palavra, ela atende. A família feliz é a família que anda em santidade. A família feliz é a família que quando, quer seja no pai, na mãe, nos filhos, nos avós ou quem quer que seja, quando o Espírito Santo fala no coração, essa pessoa não é relutante. Essa pessoa não entristece. Quando o Espírito Santo fala no seu coração, vai lá e faz. Ou então ele fala, vai lá e se arrepende. Ou vai lá e pede perdão. Ou vai lá e perdoa. A pessoa ela obedece sem resistência, porque ela é submissa a Cristo. Está debaixo da autoridade de Cristo. Reconhece Cristo como o nosso líder, como o nosso superior, como o nosso cabeça, aquele que nos dá a instrução. Essa é a família feliz. Se você quer edificar a sua família, se você quer restaurar os cacos da sua família, se submeta a Cristo. Obedeça a palavra. Se assente com seus filhos na mesa, apresente a palavra para eles e fala, a partir de hoje, é isso que nós vamos obedecer. A partir de hoje, esse vai ser o nosso padrão de vida. A família feliz é a família onde o esposo tem a liberdade de chegar na esposa, caso ela faça alguma coisa de errado, e diga, o que você fez vai de contra o que o Senhor ensinou. Se arrepende disso. Muda de comportamento. A família feliz é a família onde os filhos podem chegar nos pais, ou os pais podem chegar nos filhos e falar assim, Jesus mandou fazer isso, mas você fez o contrário. Muda de comportamento. Essa é a família feliz. A família feliz é a família que não tem medo de abrir a Bíblia dentro de casa, na presença das outras pessoas que fazem parte da sua família.
Infelizmente, muitas famílias já perderam batalhas e batalhas contra Satanás, porque pode até ser que você tenha vontade de se levantar e abrir a Bíblia e mostrar para as pessoas que você ama o caminho delas que estão tortos. Só que aí você tem medo da reação da pessoa. Você tem medo de achar que está sendo religioso demais. Você tem medo das pessoas falarem que você quer se tornar o pastorzinho. E você tem medo também das pessoas falarem, em vez de absorver a repreensão, ao invés de ouvirem a instrução da palavra, você tem medo que ela volte para você. Ah, mas você também faz isso. Você também erra naquela parte lá. Então quem é você para falar de mim? A família feliz é a família onde o pai, quando está errado, ouve a repreensão da esposa, ouve a repreensão dos filhos, se estiver baseado na palavra, absorve e muda de comportamento. A família feliz é a família onde um ouve a repreensão do Espírito Santo e não se revolta, e não tenta acusar o outro, não se defende de Deus. A família feliz é a família que vive em santidade. Quer restaurar a sua família? Quer que a sua família chegue na terra prometida? Quer que a sua família não tenha o mesmo fim das famílias que nós lemos aqui? Extirpe o pecado no meio de vocês. Submetam-se a Cristo. Obedeçam a palavra. Eu quero ler o mesmo texto que nós lemos de novo, no versículo 12. Só que agora vamos prestar atenção em outra coisa. Versículo 12, está escrito: Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles disseram: Não iremos. Prestem atenção agora. Não lhe basta ter tirado de uma terra onde mana leite e mel para nos matar no deserto? E você ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde manam leite e mel. Para Datã e Abirão, a terra que mana leite e mel, a terra que tem abundância de leite e mel, não é a Canaã, não é a terra prometida. Era o Egito, onde eles estavam escravizados. Para Datã e Abirão, eles se desiludiram com o deserto. Eles esqueceram que ainda não chegaram na terra prometida. Pois eles falaram: a terra para onde vocês trouxeram a gente não mana leite e mel. Só que eles esqueceram que eles ainda estavam no deserto, eles ainda não tinham chegado lá. Mas eles estavam impacientes, desiludidos, perderam as esperanças, duvidaram de Canaã e sentiram saudades do Egito. O terceiro princípio que Corá, Datã e Abirão quebra é o princípio da esperança. Eles perderam a esperança de que as promessas de Deus iriam se cumprir. E então passaram a desejar voltar para onde eles vieram. Olhando para esse texto com as lentes do Evangelho, Corá, Datã e Abirão são como as pessoas no meio da igreja que perderam a esperança do céu. Você pode até perguntar para elas: você acredita que existe um céu e tudo? Elas vão falar: sim, a gente acredita. Mas se você olhar para o comportamento delas, elas vivem como se o céu não existisse. Elas nunca pensam no céu, nunca falam no céu, nunca desejam o céu, e quando alguém chega e fala do céu para elas, elas são pegas de surpresa. Porque a mente delas está por demais aqui nessa terra. E aí nós aprendemos que a falta da expectativa da Canaã fez aqueles homens sentirem saudade do Egito. A falta da expectativa do céu vai fazer você sentir saudade do mundo. E aí você vai começar a pensar: nossa, como eu tenho vontade de voltar a frequentar os lugares que eu frequentava, de fazer as coisas que eu fazia, de andar com as pessoas que eu andava, de falar as coisas que eu falava, de me relacionar da forma como eu me relacionava. Você começa a ter saudade. Até porque, figurativamente, nós não estamos no céu, nós estamos no deserto. Então, se você pensa que vai continuar deserto para sempre, como Paulo diz, se nós esperarmos que Cristo é só para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então é natural que o cristão que não pensa no céu, que não deseja do céu, que não fala ao céu, que não ouve sobre o céu, ele começa a sentir saudade do mundo. Ele quer voltar para lá. E aí a gente vê cristãos que se desviam, pessoas que um dia estavam no nosso meio, mas então você encontra elas fazendo novamente o que a palavra ordena para não fazer, e ainda pecam de modo deliberado. Quem não deseja o céu
está fadado a sentir saudades do mundo. Então nós entendemos que o terceiro princípio da família feliz é a esperança. A família feliz é a família que tem esperança, que tem a expectativa do céu. A expectativa de que as promessas do Senhor vão se cumprir. Se você quer edificar a sua família, se você quer restaurar a sua família, se você vê que Satanás se levantou contra vocês e vocês estão perdendo a guerra, se assente na mesa com seus filhos, o seu pai, a sua mãe, os seus avós, e comece a falar do céu para eles. Comece a lembrar as pessoas da sua casa, das promessas que Deus fez para cada um de nós. Comece a lembrar para eles da glória que há de ser revelada, que não há de se comparar às coisas boas que nós vivemos hoje. Se você quer edificar a sua palavra, é necessário que o céu passe a fazer parte do seu vocabulário. É necessário que se torne habitual, que se torne comum falarem sobre o céu. Vocês lembrarem, talvez a situação hoje está difícil, mas sabemos que é temporário, porque Deus reservou um céu para nós. Sabemos que está doendo, mas sabemos que lá vai ser um lugar de gozo eterno. Sabemos que aqui as coisas estão tristes, mas lá a festa nunca se acaba. E o vinho do dia seguinte é sempre melhor que o vinho do dia anterior. Se lembre das promessas do Senhor, porque no mundo tereis aflições. E se você não tiver a esperança, quando a aflição chegar, você vai ter saudades dos seus meios de escape, do pecado que você cometia antigamente. Quem não tem expectativa do céu, começa a flertar com o pecado de novo. Quem não tem expectativa do céu, começa a falar, nossa, bem que eu poderia ter aproveitado mais antes de conhecer a Cristo. Bem que eu poderia ter tido mais relações sexuais. Bem que eu poderia ter me prostituído com mais pessoas. Bem que eu poderia ter usado mais drogas. Bem que eu poderia ter bebido mais, enchido mais a cara. Bem que eu poderia ter falado mais palavrão, fazer mais bagunça. Bem que eu poderia descontar a raiva nas pessoas, porque agora eu não posso mais, porque é pecado. Quem não olha para o céu, quem não olha para as promessas, está afadado a sentir saudade do Egito. E embora não falem com a boca, dentro do coração estão falando como Datã e Abirão. Deus não nos levou para uma terra onde mana leite e mel. A terra que mana leite e mel está lá atrás, da onde Jesus me tirou. E é para lá que eu quero voltar. A família feliz é a família que tem esperança, que olha para o passado, não sente falta dele, e nem enxerga lucro no pecado. Amém? Até aqui? E agora, eu quero falar do quarto princípio. O quarto princípio, ele não está registrado no texto, mas nós podemos ter certeza dele por causa do contexto. E eu adianto vocês que o quarto princípio é o princípio mais importante dessa lista que eu trouxe para vocês aqui hoje. É o mais importante. E talvez você esteja se perguntando, o que é mais importante do que depender de Deus, do que ser submisso a Cristo e ter a esperança do céu? Pois bem, sabe por que, figurativamente falando, Corá, Datã e Abirão, eles não queriam depender de Deus? Porque eles foram insubmissos a Cristo. E sabe por quê? Que eles não tinham mais esperança da terra prometida? Porque eles não tinham o Espírito Santo. Nós hoje vivemos numa época onde se cumpre a promessa em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então nós que estamos em Cristo temos o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é quem ilumina a nossa alma, é quem nos transforma por dentro, para que nós passemos a depender de Deus, para que nós enxerguemos lucro na submissão a Cristo e para alimentar a nossa fé e a nossa expectativa das coisas que estão por vir. O quarto princípio e mais importante princípio da família feliz é que a família feliz é a família cheia do Espírito Santo.
Porque se a sua família não tiver Espírito Santo, você não tem condições de se apegar aos outros princípios que eu falei até aqui. Porque o homem natural não consegue, o pecado não deixa, Satanás se levanta. O homem que não está em Cristo, o homem que ainda está no pecado, quando Satanás levanta para destruir a vida dele, Deus não está lá para proteger. Porque ele não está coberto com o sangue de Cristo, Deus ainda está irado com aquela pessoa, Deus ainda quer mandar aquela pessoa para o mesmo inferno, para onde vai Satanás e seus anjos, mas nós que estamos em Cristo, cobertos pelo sangue do Cordeiro, nós que temos o Espírito Santo, nós temos condições de olhar para a palavra, entender a palavra e praticar a palavra. Se o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, se eles não tiverem o Espírito Santo, o que eu acabei de falar até aqui se torna impossível. É impossível ao homem natural. Ter o Espírito Santo faz a diferença. Ser cheio do Espírito Santo faz toda a diferença. Eu não consigo viver sem o Espírito Santo. Eu não posso viver sem o Espírito Santo. Eu não consigo me ver sem o Espírito Santo. Se for para Deus tirar o Espírito Santo de mim, é melhor que Ele me mate, porque só eu sei as coisas que eu seria capaz de fazer se Ele não estivesse em mim, me santificando. Eu tenho plena consciência que todos os passos que eu dou em direção a Deus é por influência do Espírito Santo. Todas as vezes que eu me atento para a palavra, para obedecer ela, eu estou sendo influenciado pelo Espírito Santo. Cada vez que eu apareço lá na igreja, no culto de domingo, na reunião de oração, eu dobro os meus joelhos para orar, eu tenho plena certeza, foi o Espírito Santo que me trouxe, o Espírito Santo que me colocou de joelhos, o Espírito Santo que colocou em mim a capacidade de enxergar a necessidade da minha alma, de se achegar a Deus. O Espírito Santo, sem o Espírito Santo, o cristão está morto, assim como está morto um corpo sem alma. O Espírito Santo é necessário. O Espírito Santo faz toda a diferença. Se a sua família não tiver o Espírito Santo, ela está fadada ao fracasso. Se a sua família não estiver o Espírito Santo, ela está fadada a sentir saudade do mundo, fadada a tentar ser independente de Deus, está fadada a não ser submissa a Cristo e não vai ter expectativa nenhuma do céu. O Espírito Santo é necessário. Se você quer restaurar a sua família, se a sua família está em pedaços, ou se você quer edificar a sua família e protegê-la contra as setas de Satanás, dobre o joelho do seu pai, da sua mãe, faça os seus filhos dobrarem os joelhos, se reúnam na mesa ou em volta da cama para orar e clame a Deus para que vocês sejam cheios do Espírito Santo. O mundo lá fora não está brincadeira. Nunca foi tão fácil pecar, nunca foi tão fácil ser bombardeado com as setas de Satanás. O nosso coração nunca foi tão alvo de tanta imundícia, nunca tivemos acesso tão fácil à promiscuidade do mundo, por causa da tecnologia, da internet, dos meios de comunicação e de transporte. Nós não podemos brincar na pista. O mundo é hostil a nós. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós iremos fracassar. Contudo, se nós temos o Espírito Santo, então a vida se torna uma vida de alegria. Eu chego em casa, encontro minha esposa feliz e me alegro com isso. Chegamos em casa, a gente não tem medo de que uma pessoa está de costa virada para outra. A gente não tem medo de que um tenha rancor com o outro. A gente não tem medo de que a pessoa vai começar a fazer acusações para nós, vai começar a nos lembrar dos erros antigamente cometidos, porque ela está cheia do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo só pensa em amar a pessoa que está perto. Principalmente se a pessoa que estiver perto estiver cheia do Espírito Santo também. Eu me alegro em estar no meio dos irmãos, porque eu me reúno com pessoas que têm o Espírito Santo. O Espírito Santo é necessário. É necessário que clame para que o Espírito Santo venha e ocupe cada centímetro quadrado do seu coração. Eu observo em mim mesmo, na minha casa, o quanto o Espírito Santo dentro de mim protege a minha esposa. Só eu sei
Várias vezes a vontade que eu tenho de levantar a voz, a vontade que eu tenho de fazer coisa errada, a vontade que eu tenho de cobiçar as mulheres que se vestem de forma indecente, mas sempre quando essa vontade vem, tem um Espírito Santo, puro, bendito, precioso dentro de mim, que me lembra, fala: Luiz, não faz isso, ela é sua esposa, ela é a minha filha, você está em Cristo, você é santo, lavado e remido, você não tem o direito. O Espírito Santo protege a minha esposa, porque cada vez que eu peco, é ela que é prejudicada. Se eu não me achego a Deus, se eu não tenho intimidade com Deus, se eu não tenho uma vida de comunhão com Deus, a primeira pessoa que sente é ela. Pais, se vocês não tiverem comunhão com Deus, você está massacrando a sua família. Mães, filhos, avós, se vocês não tiverem comunhão com Deus, saiba que você está sendo ponto de desgraça para a sua família. Porque por onde quer que o pecado entra, ali Satanás entra junto. Se for para alguma coisa de acontecer de ruim com a sua família, e queira Deus que não aconteça, que não seja você. Que você seja a pessoa que edifica a casa. Que você seja a pessoa que dobra o joelho e ora pelos seus filhos, ora pelo seu esposo, ora pela sua esposa, ora pelos seus pais. Que você seja a pessoa que seja o meio de santificação que está lá dentro. Que você seja a pessoa que traga a vida para dentro. Que você seja a pessoa que apresente Cristo para os seus. O Espírito Santo é necessário. Eu estava conversando com o João ontem à noite. Eu falei: cara, eu não tenho expectativa nenhuma no casamento dos ímpios. Quando um amigo meu que não conhece a Cristo chega em mim e fala que vai casar, uma parte de mim fala: que legal, e a outra parte fala: boa sorte. Que esperança tem um homem de sobreviver aos bombardeios de sexualidade ilícita nesse mundo se ele não tiver o Espírito Santo? Que chance tem um homem no momento ruim, no momento de aflição, no momento em que ele se sente desamparado pela família, no momento que ele está brigado com a esposa? Que chance ele tem de resistir às setas deste mundo, de não cometer um adultério, não fazer coisa pior, se ele não tiver o Espírito Santo? Ter o Espírito Santo é necessário. E ter o Espírito Santo vai salvar a sua família. A Bíblia diz que o fruto do Espírito Santo é amor, paz, alegria. Você quer que o amor, a paz e a alegria reinem da sua casa? Seja cheio do Espírito Santo. Você quer ter vitória contra o pecado? Seja cheio do Espírito Santo. Você quer que a sua família chegue na Canaã celestial? Quer que os seus filhos cheguem no céu? Querem que os seus filhos cheguem naquele dia e Deus olhe para eles e falem: vinde benditos do meu Pai para o gozo eterno? Seja cheio do Espírito Santo. E clame para que Deus envie o Espírito Santo na vida da sua família. 4 princípios: dependência de Deus, submissão a Cristo, esperança do céu, ser cheio do Espírito Santo. Se apegue a esses princípios, eu tenho certeza que a sua família será feliz. Em casa, embora não de forma perfeita, temos buscado esse princípio e até então estamos sendo felizes na presença de Deus. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Quero que os irmãos orem comigo. O pessoal do louvor pode vir aqui. Os irmãos se coloquem de pé, se preferirem. Eu vou orar aqui e eu quero pedir para você 2 coisas. A primeira delas é que Deus encha você com o Espírito Santo. E a segunda dela é que Deus envie o Espírito Santo para a sua família. Pai, nos reunimos à sua presença e sabemos que a nossa única esperança é que o Senhor faça essa obra, essa transformação dentro de nós. A nossa única esperança é esse Espírito Santo, bendito, precioso, maravilhoso, este ouro nos vasos de barro que somos nós.
Eu louvo ao Senhor porque eu não sou quem eu era, porque o Senhor tem trabalhado na minha vida. Louvo ao Senhor porque os meus irmãos não são quem eram mais, porque vem um Espírito Santo do céu, um Espírito bendito, que passou a habitar na vida deles. E a partir de então tudo se fez diferente. A partir de então o pecado passou a ser eliminado. E a vida voltou-se para a glória de Deus. Eu oro a Ti, Pai, que o Senhor me encha com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo mire naqueles pontos obscuros do meu coração. Que Ele mire aonde estão as trevas, aonde está o pecado, aonde está a irregularidade. E que Ele limpe, que Ele mostre para mim, Pai, aonde está o meu pecado, para que eu possa aprender e me arrepender. Envia o seu Santo Espírito para eu desejar a Ti. Eu quero ser mais apaixonado por Ti. Eu quero viver pensando em Cristo. Eu quero que Cristo encha a minha boca com as Suas palavras. Eu quero falar de Cristo para o meu próximo. Eu quero falar de Cristo para minha casa. Eu quero falar de Cristo para os meus amigos. Quero falar de Cristo no meu emprego. Porque o Espírito Santo me dá essa vontade e eu preciso de mais. Encha-nos de alegria. Eu peço pelos seus filhos que quando eles buscarem o Senhor, que o Senhor permita-se ser encontrado. Eu peço que o Senhor derrame o seu Espírito Santo sobre a vida deles. Peço ao Senhor que o Senhor derrame o seu Espírito Santo sem medida sobre a vida da minha esposa. Peço ao Senhor que o Senhor derrame o seu Espírito Santo sobre os meus pais, sobre o meu irmão. Encha minha família com o Espírito Santo. Chega de Satanás vencer as batalhas. Chega de o pecado ser comum no nosso meio. Eu quero que o Senhor elimine a vergonha do nosso meio de abrirmos a Bíblia em casa, de aprendermos a Sua palavra em casa. Eu peço ao Senhor que transforme esse coração que está com saudade do mundo. Transforma esse coração que parou de depender do Senhor. Transforma esse coração que não te deseja mais, que não quer mais te obedecer. Faça a obra, Deus. Eu peço ao Senhor porque eu sei que o Senhor pode. O Senhor tem poder. Se o Senhor transformou um miserável como eu, o Senhor tem poder para transformar todos os outros miseráveis como eu que estão aqui. Oro ao Senhor, faça a obra e peço ao Senhor que as pessoas que estão aqui presentes sejam revestidas do Espírito Santo. Conceda-nos que o céu seja o assunto das nossas conversas nestes dias que estaremos aqui para louvar e adorar ao Senhor.